bom estar aqui com os irmãos, que bom estarmos reunidos para pensarmos, buscarmos conhecer mais da palavra de Deus, que bom estarmos juntos aqui, tantos quilômetros distante da onde nós somos, né? Eu sou pastor no interior de São Paulo, lá na cidade de Nova Odessa, não sei se vocês conhecem Nova Odessa, interior de São Paulo, né? Terra boa, terra boa. E é muito bom estar com os irmãos aqui. Eu fiquei responsável pelo tema sobre Jesus. Então, se o Bibo ficou com o que é o Evangelho, eu estou com o tema quem é Jesus e por que isso importa? Esse é o tema do que eu vou dizer hoje para vocês. E eu, tentando organizar o que eu ia falar, eu pensei que é um tempo muito curto. Então, fiz uma organização aqui, mais ou menos, de como condensar o principal do que eu acho que a gente deveria refletir hoje, no tempo que eu tenho. Mas nunca temos tempo insuficiente para orar, amém? Vamos orar então, queridos, para a gente começar aqui? Senhor nosso Deus, louvamos, ó Pai, o Teu nome, pela Tua palavra, pela revelação de Jesus Cristo. Louvamos, ó Deus, o Teu nome, porque o Senhor não nos abandona, nos alcança e nos transforma. E pedimos, ó Pai, que nessa tarde nós possamos crescer no conhecimento do Senhor a partir da Sua palavra, mais e mais. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Pensando em o que compartilhar com os irmãos nessa tarde, eu me lembrei de um livro, que é um dos meus livros cristãos preferidos, e eu sei que o Vitor gosta muito também, de um teólogo que nós dois gostamos demais, um teólogo suíço chamado Emil Brunner. Emil Brunner teve uma carreira teológica na Europa, mas grande parte da sua carreira foi nos Estados Unidos. E ele escreveu um livro enquanto estava lá, que recebeu por título O Escândalo do Cristianismo, em que o Brunner, numa tradição muito típica do que a gente depois convencionou chamar de neo-ortodoxia, voltou aos pontos ortodoxos sobre o cristianismo para tentar encontrar quais eram os pontos do cristianismo que, apesar de ortodoxos, causavam estranheza e escândalo para o tempo dele. E esse livrinho é um livro curto, tem 5 pontos lá que ele coloca como sendo pontos do cristianismo ortodoxo que trazem escândalo para o tempo presente, no caso presente dele, né? E eu resolvi trilhar um caminho parecido para falarmos sobre quem é Jesus e por que isso importa, que é um caminho, deixa eu tirar aqui minhas anotações que estão aqui no meu celular, um caminho que está inspirado, tanto no livro de Emil Brunner, como também está inspirado por um texto bíblico, que é o que está lá na primeira epístola de Pedro. Abre aí sua Bíblia, em qualquer mídia que você tenha a Bíblia aí, menos em áudio, né, gente, porque não vai dar para você ouvir eu e a Bíblia ao mesmo tempo, mas se você estiver ali no celular ou em papel ou qualquer coisa aí, tem Bíblias ali atrás também em diversas línguas, se você quiser pegar um, né? Não acho que não pode levar embora não, mas para ler aqui, então depois você devolve. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 6 a 8, do versículo 6 ao versículo 8. Diz assim a palavra de Deus, eu estou lendo aqui na NVI 23, não sei se ela já chegou aqui em português, em inglês deve ter, NVI 23, diz assim, pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque rejeitam a mensagem, algo para o qual estavam destinados. O que Pedro está falando aqui é que Jesus Cristo, como pedra angular, a pedra principal de uma construção, e aqui ele faz todo um desenvolvimento a partir do versículo 4 sobre essa construção, a construção de um templo para louvor a Deus, o qual nós também, conforme nos aproximamos da pedra viva, nos tornamos pedras vivas dessa edificação, essa que é a ideia aqui, que essa pedra angular que é Jesus Cristo foi rejeitada por aqueles que não creem. E para aqueles que creem, ela é pedra angular. Aqui faz sentido para nossa vida inteira. Mas para aqueles que a rejeitam, ela é justamente a pedra de tropeço.
O que nos faz pensar que os pontos de Jesus, que são difíceis de aceitar, são aqueles nos quais a humanidade sem fé tropeça. Mas são justamente os pontos nos quais nós baseamos a nossa fé. Portanto, num dia em que a gente pensa no sentido do cristianismo, é importante pensar no sentido de Cristo, exatamente naquilo em que a humanidade carnal tropeça, mas pelo Espírito nós depositamos a nossa fé. Eu elenquei, então, 7 pedras de tropeço, que são pedras angulares para nós, mas o Bibo e o Álvaro me impediram de falar as 7. Culpa de vocês, vou deixar registrado. Então, eu falarei 3. E as outras 4, Cacau? Bom, algumas eu condensei aqui, elas estarão aqui dentro. Outras, muito obrigado, querido, obrigado, viu? Outras, vai ficar para um outro dia, em algum BT Papo a gente joga lá, e aí vocês vêm. Mas eu quero colocar algumas pedras de tropeço, 3 pedras de tropeço, e por que elas são angulares para a gente, e por que elas respondem questões do mundo, tá? Mas antes de eu falar das pedras de tropeço, eu quero trazer um problema, porque o nosso problema é quem é Jesus, certo? O nosso problema hoje aqui, tá? Não que quem é Jesus seja um problema, é um problema para a gente hoje trabalhar, quem é Jesus? Essa pergunta ela já diz alguma coisa sobre nós. Nós estamos perguntando quem é Jesus, nós estamos perguntando quem foi Jesus. Se tivéssemos um tema, quem foi Jesus, essa reunião seria uma reunião bastante diferente. Só fazemos essa pergunta no presente porque acreditamos na presença de Jesus, ok? Acreditamos na realidade presente dele. Então a própria pergunta já guarda uma declaração de fé. Perguntamos quem é Jesus. Assim como também pela mesma fé em quem é Jesus, podemos fazer as outras 2 perguntas temporais. Quem será Jesus? E quem foi Jesus? Porque a nossa fé sobre quem Jesus é a fé num Jesus eterno. Portanto, nós poderíamos fazer a mesma pergunta sobre o passado e sobre o futuro. E ela seria totalmente coerente. Tanto nas nossas perspectivas históricas sobre Jesus, quem foi, e a nossa perspectiva escatológica sobre Jesus, quem será, ou quem é o Jesus que se revelará, ou como se revelará Jesus a nós. Todas essas perguntas dariam basicamente uma resposta coerente em si mesmo. E aí, ao tentar resolver a pergunta quem é Jesus, eu preciso, numa tradição que poderia ser tomada como acadêmica, investigar ou me questionar sobre quais são as fontes para conhecer quem é Jesus. Certo? Vou dar um exemplo aqui para facilitar. Quem sou eu? A pessoa que você encontrou hoje ou a pessoa que você encontra nas redes sociais ou que você vê nos vídeos de sexta-feira no BT Papo, se você assiste? Não vou perguntar que existe, porque eu não quero sair daqui frustrado, eu estou muito feliz hoje. Quem sou eu? Alguns vão dizer, não, Cacau é uma pessoa muito legal, conheci ele no BT Day. Outros vão falar, não, mas o verdadeiro Cacau, o que você vê nas redes sociais. Ou alguém dirá o contrário. Não, o Cacau é um cara, né, conforme eu vejo nas redes sociais, alguém vai dizer, não, mas você nunca conheceu ele pessoalmente. E a verdade, a única resposta é que só a minha esposa sabe quem de fato sou eu. Mas veja que essas coisas todas, elas têm conexões e alguém vai fazer uma pergunta, afinal de contas, qual é a fonte no qual eu conheço a realidade dessa pessoa, no caso eu que estou falando para vocês? A partir de que fonte eu tiro isso? E a mesma coisa sobre Jesus, onde eu encontro esse Jesus Cristo? Eu acho que essa é uma pergunta legítima. Eu acho que é uma pergunta, inclusive, que exige sinceridade. Afinal de contas, onde eu encontro Jesus? E é por causa dessa pergunta é nessa pergunta que a gente vai conseguir responder as outras. E aí eu quero buscar no texto bíblico, e nesse primeiro momento vamos olhar para o texto bíblico não como a fonte primária ou principal da revelação de Jesus Cristo, mas como fonte principal de comunidades antigas. Não é essa a minha fé, é só o que eu estou fazendo agora, tá? Daqui a pouco eu vou fazer a outra abordagem. Mas vamos olhar agora como testemunho de comunidades primevas de Jesus, para saber como eles entendiam a respeito desse Jesus. E nós vamos partir de um cara que teve o contato pessoal com Jesus. E o que ele diz sobre a natureza do testemunho que ele dá e que a igreja dá depois dele, tudo bem? E esse cara, a quem eu quero recorrer nesse momento, é João, certo? Vamos para o Evangelho de João, eu peço que você abra o Evangelho de João no capítulo 20, tá? Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos mexer bastante na Bíblia hoje, tá, gente? Então, fica pronto aí para
pular de um texto para o outro. João, capítulo 20, e eu não vou me estender tanto na questão da fonte aqui, porque o Vitor vai falar depois sobre a Bíblia, então eu vou falar mais rapidamente aqui, tá? Mas João capítulo 20, só para a gente ter segurança no que a gente vai construir depois. João capítulo 20, a partir do versículo 24, tem a história que é unicamente registrada no Evangelho de João, do encontro de Jesus ressurreto com Tomé. Certo? Conhecem bem essa história, né? Jesus se encontra com Tomé. Mas não é à toa que João coloca essa história aqui. Ele não estava, como ficou meio consagrado nas redes sociais atualmente, fazendo um shade contra os apóstolos, né? Todo mundo correu, né? Mas eu encontrei Jesus. Jesus disse que me amava, né? Eu corri mais que Pedro, né? Não é esse tipo de coisa, não. Ele não está aqui acabando com a imagem de Tomé. Na verdade, ele está fazendo uma defesa daquilo que ele está dizendo. João capítulo 20, do versículo 24 até o final do capítulo. Diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a mão do seu lado, não crerei. Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem fechadas as portas, Jesus encontrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai, seja com vocês. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque-a do meu lado, pare de duvidar e creia. Tomé lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. João traz um evangelho distinto dos outros três. Para quem conhece um pouquinho só sobre o Novo Testamento, a gente sabe que os 4 evangelhos na Bíblia, eles fazem parte de 2 grupos. Um grupo que contém 3 e o outro sozinho, que é João. Os 3 primeiros são os evangelhos sinóticos, que têm as suas fontes e preocupações mais ou menos relacionadas, inclusive textos que um tem do outro. E João, que tem textos bastante diferentes, linguajar diferente. E um dos motivos dessa diferença é que João escreve num outro momento, um momento bem posterior. O que faz com que João seja um evangelho escrito para um grupo de pessoas que não conheceu Jesus, no mesmo tipo de encontro pessoal com Cristo encarnado, que uma parte maior, obviamente, da comunidade para quem escreveram Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas escrevem uma comunidade em que há mais pessoas que se encontraram com Jesus ressurreto, ou com Jesus encarnado, melhor, né? Não sei quantos se encontraram com Jesus ressurreto, mas encarnado certamente vários, uma vez que Lucas fala que eles partiram de relatos de testemunhas orais. Mas João já escreve uma comunidade que não conhece tanto Jesus assim, em termos de vê-lo encarnado. E aí João tem uma grande preocupação de responder onde eu vejo Jesus, onde eu encontro Jesus. A mesma preocupação que a gente tem para falar de fontes. Como é que eu encontro com Jesus? Então João, ele vai dar uma ênfase muito grande no fato dele mesmo ter encontrado Jesus. Ele vai dizer lá no capítulo 1 que o Filho, né, que nós vimos, cheio de graça e verdade, nós vimos, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E é no mesmo capítulo 1 que ele fala que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito o revelou a nós. Ele tem uma grande preocupação em falar sobre ver Jesus. Curas de cegos, por exemplo, essas imagens aparecem, Jesus como luz, aparece diversas vezes, e aí tem alguns motivos para João falar isso. E ele vai trazer a história de Tomé. Desculpa, mais um ponto que eu esqueci de dizer antes de falar da história de Tomé. João é o que coloca no texto bíblico a oração sacerdotal de Jesus, em que Jesus ora por estes e por aqueles que crerão pelo que eles pregam, sabendo que muitos teriam que crer sem ver, apenas ouvindo o relato apostólico. Então, quando ele conta a história de Tomé, ele não está dizendo assim: olha só, pessoal, né, como Tomé foi ruim. Não, na verdade, queridos, isso nem é uma crítica a Tomé, porque Tomé só estava pedindo de Jesus o que os outros discípulos tiveram. Eles tinham visto Jesus, e Tomé não, é só isso.
Tomé não estava sendo pior que os outros. Os outros não tiveram esse desafio. Tomé teve. Talvez Jesus achou Tomé digno desse desafio. Não sei, vai saber, né? Talvez eu estou passando um pano para Tomé. Talvez também. Né? Talvez eu me identifique com ele. Talvez também. Né? Vamos colocar essas coisas todas. Mas, de qualquer forma, Tomé aparece aqui como esse pivô dessa história importantíssima, que é a história em que Jesus fala que aqueles que creem sem ver não estão em prejuízo em relação aos que creram vendo. Desculpa, meus irmãos, mas isso aqui me consola de um jeito maravilhoso. Significa que eu tenho um encontro com Cristo tão válido e legítimo quanto teve Pedro. Isso é maravilhoso. E aí Tomé é o pivô dessa história, então por isso que eu tenho essa paixão por ele, né? Tadinho, deixa eu Tomé ali, né? E aí, João, na continuação dessa história, diz, Jesus fez muito mais coisas. Não dá para escrever tudo. E ele vai falar isso outra vez depois, né? Não dá para escrever tudo. Mas essas coisas que eu registrei estão aqui para que vocês creiam e crendo tenham a vida eterna. João está dizendo para uma comunidade que não se encontrou com Jesus encarnado, que é possível conhecer o Jesus encarnado a partir das palavras que ele registrou. E não só isso, porque ele vai dizer também, lá em 1 João, sobre a palavra que se fez carne também, ele disse isso em João capítulo 1, e ele também fala isso em 1 João capítulo 1. Ele fala de tudo que nós falamos para vocês a respeito do verbo da vida, ou da palavra da vida, né? O que os nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, nossas mãos apalparam. Lembra que eu falei que o João tem essa preocupação muito de ter sido uma fonte, né, de contato direto com Jesus Cristo? Uma testemunha ocular de Jesus, e ele fala de uma palavra que lhes foi evangelizada, uma palavra que lhes foi pregada. Ou seja, quase como se João falasse, quando eu prego a palavra para vocês, vocês se encontram com Cristo que eu toquei. Vocês não tocaram, mas não tem problema, porque a palavra chegou e ela é suficiente para isso. Esse é o motivo pelo qual, a partir de um testemunho primevo do cristianismo, que é esse aqui de João, nós escolhemos a palavra de Deus como fonte para nós conhecermos Jesus. Tudo bem? Então justifiquei? Não sei se é suficiente, mas é o que eu tenho para hoje. Então, é por isso que nós vamos para a Escritura. Resolvido o problema da fonte e da objetividade de Cristo, porque eu acho que esse é o grande problema aqui que a gente vai tentar resolver, o problema da objetividade de Jesus. Jesus como um fenômeno objetivo e não subjetivo. Eu quero colocar 3 pedras de tropeço da doutrina de Cristo para o mundo de hoje. Por que ela é uma pedra de tropeço? Por que ela é um tanto indigesta? E por que, na verdade, ela é central e absolutamente necessária, não só para o entendimento do Evangelho, mas para a relevância do cristianismo no mundo de hoje. Tá? A primeira pedra de tropeço que eu quero trazer é a da exclusividade. As pessoas gostam de Jesus em geral. Em geral, as pessoas gostam de Jesus. Mas elas têm um problema com Jesus sendo exclusivo. Existe uma fala de Jesus Cristo no Evangelho de João mesmo, no capítulo 14, em que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Exclusivo. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Não é o único lugar em que Jesus Cristo aparece como exclusivo meio para chegar a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o único mediador é Jesus Cristo. A exclusividade de Cristo, ela é um tanto difícil da gente digerir. Talvez não nós, que já professamos essa fé, mas o pensamento contemporâneo. E isso porque as certezas bastante objetivas e a crença que nós tínhamos de um conhecimento objetivo do mundo, construídos a partir de uma visão mais racionalista, elas ruíram no século XX, quando nós percebemos que a mera objetividade podia nos levar a situações complicadíssimas. Uma visão de avanço, de progresso a partir da razão, ignorando testemunhos da experiência pessoal e a realidade da subjetividade, porque a subjetividade também é real. Ou seja, que falas de grupos e de pessoas que não estão na elite do pensamento, na elite do discurso, tem que valer para que o discurso
de elite não cause vítimas, isso trouxe uma grande dificuldade para qualquer um que apareça dizendo que tem a verdade. E não é uma dificuldade desprezível. A gente não está aqui para voltar num tempo moderno. O James Smith diz que o grande problema dos evangélicos hoje com a pós-modernidade é que o grande problema dos evangélicos com a pós-modernidade é que os evangélicos são modernos demais. A gente não quer voltar a isso. A gente não quer voltar. Fica aqui, inclusive, uma sugestão de leitura para todos vocês. Quem tem medo do pós-modernismo, do James Smith, maravilhoso. Lindo livro, tá? A gente não quer voltar a ser moderno demais, a gente quer ser eterno. Agora, para citar um outro irmão, Carlos Drummond de Andrade, como ficou chato ser moderno, agora seria eterno. Né? É isso que ele fala. E é isso que é uma vocação para a gente. Aquelas certezas todas de que haveria um progresso da sociedade em termos de paz mundial, numa visão totalmente regida pela razão, algo bastante fundamentado em filósofos iluministas, como, por exemplo, o Barão de Condorcet, que defendia que os estágios da evolução do espírito humano levariam para uma liberdade total e paz no 10º estágio de evolução. Quando isso acontecesse, seria o fim da religião. Isso levou a imposições imperialistas, com base em discursos bastante cientificistas. E trouxe uma série de desgraças para a humanidade no século XX. A partir dali, então, numa revisão de curso, o nosso tempo tem problema com exclusivismo. Tem problemas com visões exclusivistas da verdade. E passa a entender, então, uma outra coisa. Ora, uma vez que eu não posso confiar totalmente na objetividade do discurso, eu não posso confiar totalmente na objetividade nem da pesquisa, eu preciso confiar naquilo que eu tenho acesso. E a única coisa que eu tenho acesso, indubitável, são as minhas realidades subjetivas. Eu sei o que eu sinto. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu penso. E isso importa. Ah, mas a verdade diz. Não importa que a verdade diz. Eu acho que. Entendeu? E você pode estar achando, o mundo é assim mesmo. Não, a igreja tem sido assim também, viu, meus queridos? A igreja tem sido assim também. Porque tem um monte de vezes que a gente teve que trazer um discurso científico para tentar, por exemplo, livrar o povo de morrer de Covid. Não sei como é que foi aqui, mas no Brasil foi difícil isso. E pastores dizendo, cada um tem sua opinião. Engraçado que às vezes eram pastores que tinham antes falado bastante contra o pós-modernismo e o relativismo, e fala assim, não, isso aí cada um tem sua opinião. Eu falo, meu Deus, você estava criticando isso e está voltando nisso agora. A gente tem dificuldade com essa questão de dizer que Jesus é o único caminho, que ele é exclusivo. Só que a gente desesperadamente precisa dessa exclusividade em Cristo, e eu vou dizer por quê, meus irmãos. Nós precisamos dessa exclusividade em Cristo, porque ela é a única que nos comunica a realidade objetiva. Ela é a única que nos comunica uma veracidade da salvação que é exterior a nós. E isso é muito importante, meus irmãos. Porque alguém poderia dizer, não seria melhor que cada um seguisse o seu caminho? Não seria melhor que cada um tivesse a sua própria maneira de ver a vida e seguisse de alguma forma aquilo? Mas existe uma tensão no nosso mundo em que, por um lado, a gente quer que cada um expresse e exacerbe as suas possibilidades subjetivas mais profundas, ao mesmo tempo que a gente exige de todos a empatia de se colocar no lugar do outro. E como é que eu faço esse equilíbrio? Em que eu preciso vocalizar o que há de mais interior para mim, ao mesmo tempo que eu preciso ser o ouvinte absoluto de tudo que vocês todos têm para dizer. Como que eu lido com isso? Quem é que fala? E a gente vive um tipo de comunidade, que é esse tipo de comunidade chamada de coletivo de indivíduos. Não é uma comunidade, é uma coletividade individual. Uma imagem que o filósofo Byung-Chul Han chama de enxame para falar da comunidade virtual. Ela é um enxame. Por que ela é um enxame? Porque ele é barulhento, é disforme e é instável. É o tempo todo ali, um monte de abelhinha fazendo barulho, cada um do seu lado. Eu não sei se o enxame é tão desorganizado quanto os seres humanos são. Né? Eu sei que a colmeia é muito organizada. O enxame talvez seja justamente o fruto da desorganização da colmeia. Né? Você destrói uma colmeia e vira aquele enxame todo. Né? Talvez seja isso. Está entendendo o problema, meus queridos? A gente tem essa tensão. Então, quando os cristãos vêm e falam assim, peraí, existe uma verdade, ela não está em mim, ela é exterior a mim.
Aí eu boto um problema, mas eu boto ao mesmo tempo a solução. Porque se cada um de nós tiver o caminho, ninguém tem caminho nenhum. Agora, se Jesus é o caminho, não é o meu caminho, não é o seu, não é o do Vitor. É outro. É o de Deus mesmo realizando através de nós. Então, ao mesmo tempo que essa pedra de tropeço é a exclusividade, ela para nós é a pedra angular. Não dando a nós a certeza de sermos os donos da verdade. Não somos. Mas a humildade de, ao invés de fazer muito barulho a partir das realidades subjetivas, calarmos na paz do silêncio de quem espera para ouvir a voz objetiva e absoluta de Deus. Essa humildade, meus queridos, não é porque Deus não nos ouve, Ele ouve. Inclusive, eu tenho cada vez mais pensado na oração como um modelo de comunicação, modelo cristão de comunicação. Que a gente deveria olhar para a oração e entender no nosso diálogo com Deus a forma como nós devemos dialogar uns com os outros. Deus nos ouve, certamente. Mas quando é que nós ouvimos Deus? A exclusividade de Cristo é uma pedra de tropeço para o mundo contemporâneo, mas para nós ela é pedra angular. Só em Jesus há esperança. E isso faz com que nós não piremos em qualquer outra esperança oferecida ou qualquer desespero anunciado. Cristo é a única esperança. A segunda pedra de tropeço é a alteridade de Cristo. Como eu disse, as pessoas gostam de Jesus. E um dos fatos que as pessoas têm mais querido sobre Jesus é que Jesus se identifica com a gente. E essa é uma ênfase da palavra de Deus, não é? Jesus se identifica conosco. Jesus é aquele que, a semelhança de nós, foi em tudo tentado, porém sem pecado, fala o autor de Hebreus. Ele se assemelha a nós. Ele se faz um de nós. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se esvaziou e tomou forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. A ideia de um Cristo que se assemelha a nós, um Cristo que se identifica conosco, ela é algo bonito para nós e maravilhoso, até mesmo para a mentalidade secular. As pessoas querem pensar em Jesus como aquele que vem experimentar a nossa condição. E esse caminho é um caminho bíblico. Não tem problema a gente pensar dessa maneira. Não tem maneira de a gente pensar dessa maneira. É profundamente útil esse tipo de teologia quando nós vamos falar, por exemplo, para pessoas necessitadas de aconselhamento bíblico. Colocar a realidade de Cristo como sendo uma realidade próxima daqueles que enfrentam as agruras da vida é algo muito valioso. E graças a Deus por ser essa uma mensagem das Escrituras. Né? Graças a Deus porque temos um Senhor que se identifica conosco. Amém, queridos? Amém? Mas, voltando ao que nós falamos da objetividade de Jesus, isso também cria para nós um problema da alteridade de Jesus. Da identificação com Jesus a gente está tranquilo, mas o problema da alteridade a gente tem problema. Como assim? Cristo encarnou. E quando encarna como ser humano, ele se submete às condições da humanidade. Mas as condições da humanidade não são as condições genéricas da humanidade. Em que nós nascemos, morremos, temos fome, temos sede. Não é esse tipo de condição que Jesus submete só. Ele também se submete às condições das categorias humanas. Jesus não nasceu como um ser humano genérico. Ele nasceu como um homem judeu do primeiro século. 3 características de Jesus, das quais eu partilho só uma. O de ser homem, não sou nem judeu nem do primeiro século. Por mais velho que eu me sinta, não sou do primeiro século. Jesus encarna em identificação com a humanidade, mas ele nunca seria totalmente humano se ele não fosse um homem específico. Quem já assistiu uma série de TV aqui chamada Community? Já assistiram? Já assistiu?
Graças a Deus. Hã? Você só vê Marvel, né? Community diz que é pro pessoal nerd. Quem se diz nerd assiste Big Bang Theory, mas quem de fato é nerd assiste Community. Existe um episódio, é uma série sobre uma faculdade comunitária nos Estados Unidos. Você nunca viu, Marcelo? Você era minha esperança que você teria visto, mas o irmão aqui viu. É uma série de comédia sobre uma faculdade comunitária dos Estados Unidos e tal. E lá tem um diretor que é todo maluco. Todo mundo é maluco, você entendeu? O criador do Rick and Morty, essa série que ele criou antes. Então vocês entenderam como é doido, né? Mas tem um episódio, não sei se você vai lembrar desse, que eles têm que escolher o mascote do time da cidade. E aí, de repente, o diretor fala assim, olha, apresenta a vocês o mascote do nosso time, o humano. Que ele resolveu não escolher nenhum animal, que geralmente é um animal, um mascote, né? Ele resolve escolher um ser humano como mascote. Só que ele escolhe o humano. E aí, quando olha, é uma pessoa todinha vestida com uma malha. Entendeu? Tipo pensa no uniforme do Homem-Aranha, sabe? A roupa do Homem-Aranha. Só que sem padrão nenhum, todo branco. Com os olhos pretos pintados assim, né? Uma boca desenhada, tá? E um H escrito no peito de human, de humano. É o humano. E aí todo mundo fala, você tá louco, isso é um monstro, isso não é um ser humano. Nenhum ser humano é desse jeito. Tá entendendo o que eu quero dizer? A única maneira de sermos totalmente humanos é sermos um humano específico. Não dá para ser um humano genérico. Jesus é um humano específico, ele não é um humano genérico. Ou seja, ainda que ele esteja em total identificação com a humanidade, ele está em total alteridade a todos os seres humanos. Porque nenhum de nós é Cristo. Nenhum de nós é Jesus. Nenhum de nós tem nenhum DNA de Jesus. Entendeu? E por que isso é importante? As pessoas têm dificuldade de entender a alteridade de Cristo. Porque nós estamos rapidamente tentando fazer de Cristo aquele que se assemelha a todas as nossas pautas. E isso faz com que Jesus, de novo, vira refém das minhas subjetividades. Mas se ele tem objetividade humana, ele tem alteridade em relação a mim. Então ele tem uma existência que não corresponde 100% às minhas pautas, às minhas vontades e nem mesmo às minhas necessidades. De alguma maneira, o Cristo que se identifica totalmente comigo na sua humanidade é aquele que justamente pela sua humanidade é totalmente diferente de mim. E ainda que ele se torne totalmente humano, ele continua totalmente outro nele mesmo. O que me coloca no grande desafio de amar o outro, porque eu amo um ser humano totalmente diferente de mim, que é Jesus. Ninguém pode botar limites em amar alguém, porque Cristo é totalmente diferente de nós, e nós o amamos. Mas isso está na Bíblia? De fato, eu vou dizer para vocês que a ênfase da Bíblia é muito mais no que Cristo se assemelha conosco do que no que ele se torna diferente de nós. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo fez um alerta sobre isso, lá em Mateus capítulo 24. E essa ideia aparece algumas vezes, mas eu vou pegar só um momento que ela aparece. Aparece em Lucas 17 também, um texto paralelo, mas eu vou usar só o 24, de 23 a 27. Que ele diz assim, vejam, desculpa, o Senhor Jesus Cristo diz assim, se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se impossível, enganar até os escolhidos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E nós sempre lemos esse texto pensando, são pessoas que se dizem eu sou Cristo. Afinal de contas, no versículo 5 do mesmo capítulo, é exatamente isso que Jesus fala. Mas não é assim todas as vezes que eu falo, Cristo é assim, e ele é simplesmente uma expansão dos meus valores, dos meus conhecimentos. Eu não estou dizendo de alguma maneira, eu sou Cristo. Está entendendo? Eu não estou de alguma maneira apontando Jesus para algo que não é ele. É fácil a gente entender a identificação com Jesus, mas é difícil entender a alteridade de Jesus. Jesus é outro. E ao ser outro, ele me desafia a amar outro. Então as pessoas estão ávidas em retratar Jesus como elas são. E esse pode ser um desafio válido. Se estamos muito acostumados com a visão bizantina de Cristo, dos seus traços, né, longilíneos, né, seu cabelo liso, seus olhos azuis, né, aquele Jesus que parece o Obi-Wan Kenobi, né?
Se a gente está acostumado com isso, é muito válido que alguém coloque uma imagem de Jesus negro, ou de olhos puxados, ou de qualquer outra característica. É válido como desafio do status quo, mas não é válido como testemunho do Cristo objetivo. Qual é o Cristo objetivo? A respeito da sua raça, eu não tenho muitas evidências. Ou melhor, a respeito da parte fenotípica da sua raça, eu não tenho muitas evidências. Mas eu tenho evidências outras. Jesus Cristo pode ser identificado com as crianças quando nós cantamos Jesus foi criança como eu, mas Jesus não permaneceu criança para sempre. Dificilmente você poderia identificar Jesus Cristo com um idoso, afinal de contas ele faleceu aos 33 anos e ressuscitou, e a partir dali, que eu saiba, não envelheceu mais. Ao mesmo tempo, não existe nenhum idoso que não possa se identificar com Cristo. Porque a autoridade de Jesus não é um obstáculo para a nossa identificação. Se fosse assim, queridas irmãs aqui presentes, vocês estariam um passo atrás sempre em relação a Jesus do que os homens. E qualquer gentil estaria ainda um passo atrás em relação aos judeus. E qualquer rico estaria, talvez os ricos estejam, vamos pensar assim. Não. Brincadeira, queridos. A verdade é que Jesus é diferente de todos nós. E se ainda assim há uma possibilidade de identificação com Ele, esse é um testemunho da unidade em alteridade e diversidade que é a própria igreja. Afinal de contas, todos nós queremos que Jesus esteja na nossa igreja. E se Jesus está na nossa igreja, ela não é uma igreja marcada por etarismo, por raça, por gênero. Ela é marcada por gente de todas as idades, raças, gêneros, nações, línguas e que for, unidas por uma coisa que não está em nós, mas o Espírito de Deus que nos une, que nos faz relativizar todas essas diferenças em nome do amor que Deus é. A autoridade de Jesus nos coloca esse desafio. E as pessoas estão ávidas em identificar-se com Cristo, mas nem sempre prontas para aceitar a alteridade de Jesus. Isso também nos leva à posição de questionar, todas as vezes que a gente faz de Jesus, uma extensão das nossas ideias. Sabe aquela música que a gente cantava? Não sei se ainda canta, mas cantava muito antigamente. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, né? Essa música, ela coloca uma sequência de necessidades, mas eu acho que essas necessidades elas são interrelacionadas. Eu preciso de você porque eu preciso de Jesus. Se eu não me encontro com você, eu não aprendo a dignidade intrínseca que você tem, que me força a reconhecer a sua alteridade e não te submeter a mim. Eu nunca conseguirei encontrar Jesus como um outro. Ele sempre será submetido a quem eu sou. E aí, ainda que a fonte de revelação que a gente tenha sobre Jesus Cristo seja a palavra de Deus, a gente tem essa espécie de fonte secundária que é a própria comunidade. Porque aquele texto em que João fala assim, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito revelou a nós. João faz um eco disso em 1 João capítulo 4, quando ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E é impossível amar o outro se o outro não for outro. Se o outro for eu não estou amando o outro. Eu estou só sendo narcisista a partir do outro. Se o outro é só um espelho de mim, eu não estou amando o outro. É importantíssimo que o outro seja outro. E é nessa alteridade que eu reconheço que Cristo também é outro. E é no amor que eu tenho que nós temos uns pelos outros, que Deus permanece em nós. E ali é uma revelação visível de Deus que ninguém nunca viu. 2 pedras de tropeço. Vou para a última. E eu confesso que a última talvez seja a que mais me desafia. E ela não me desafia por causa do seu conteúdo doutrinário. Eu acredito nela profundamente. Profundamente. Mas eu confesso que a minha prática às vezes é descrente. E eu acho que é de todos nós. A última pedra de tropeço, que é pedra angular, é a morte de Cristo. E talvez você ache que não é. Não, a morte de Cristo todo mundo sabe. A gente até tem a sexta-feira da paixão, é feriado. Todo mundo sabe.
Todo mundo foi assistir a Paixão de Cristo, né? A gente sabe disso aí. A morte de Cristo, ela não aparece sempre para nós como uma pedra de tropeço, e talvez as pessoas não estejam muito rápidas em dizer que é uma pedra de tropeço para elas. Diferente da exclusividade e da alteridade, que parecem muito evidentes, que não são muito engolidas por ninguém, a morte de Cristo parece ser muito aceita, afinal de contas a gente já pensa no Cristo que morreu. Mas eu acho que ela pode ficar bem expressa quando a gente se lembra de um vídeo que viralizou um tempo atrás, de Agostinho, não de Hipona, o Carrara. Na verdade, o ator que faz ele, o Pedro Cardoso. Brilhante ator, inclusive, que fique registrado. Sou fã, antes de ser modinha, acho o Pedro Cardoso um grande ator. Mas, uma entrevista relativamente recente dele, ele disse que nós precisamos vencer uma culpa cristã, que é de celebrar o Cristo morto. Vou dizer que ele faz um exercício muito válido de teologia ali, tá? Não é uma besteira que ele fala e, de fato, ele está ecoando outras pessoas que já falaram sobre isso. Merece um pensamento sobre o que ele fala por causa disso, não pela ideia em si. A tese está furada do ponto de vista de uma visão mais ortodoxa do cristianismo, mas ele tem ele faz uma provocação para a qual nós devemos dar uma resposta, e é a mesma provocação que teólogos na história do cristianismo fizeram. Considero que eles estavam errados, mas fizeram também. O Pedro Cardoso fala que não é a morte de Cristo que nos salva, mas a sua vida. Ok, até aí tudo bem, a gente poderia pensar na vida ressurreta, Paulo falando sobre sermos salvos pela vida de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, permanecemos nos nossos pecados, ou seja, não basta a morte, tem que ter ressurreição. Não tem tanto problema a princípio. Mas o que ele quer dizer ali é, se nós queremos ser sempre redimidos pela morte, procuraremos sempre um pai que faz com o filho o que o pai de Jesus fez. Está entendendo? E que, na verdade, nós deveríamos celebrar a morte, porque isso cria em nós um tipo de visão e de humildade cristã que sempre nos submete e nos coloca como sacrifícios, ao invés de nós vivermos a radicalidade da vida de Cristo. E ao vivermos a radicalidade da vida de Cristo, então a gente desafia as formas do mundo. E ele não usa essa palavra mundo, que está usando sou eu, mas ele está falando sobre poderes e sobre tantas outras coisas, já que ele tem uma visão político-social bastante, né, revolucionária até certo ponto. Não sei o quão revolucionário ele é, mas ele tem algumas inclinações assim, eu sei que ele tem. E alguns aqui podem concordar com isso. Não, gente, pelo amor de Deus, num mundo que está o tempo todo aí sendo submetido a tantos poderes estranhos. Vivendo num país... Não sei, vou falar. Vivendo num país como imigrante, em que outro dia a passeata gigantesca contra imigrantes foi feita. E eu vou me identificar com Cristo que morreu e dizer, tudo bem, se me pegarem eu morro. Se essa turba invadir minha casa e me levar, eu morro. Talvez nesse sentido a esperança cristã não seja realmente a melhor, a do Pedro Cardoso é melhor. Talvez o Agostinho de Hipona não seja o melhor Agostinho para falar de Jesus, e o melhor seja o Carrara. Mas o que o Pedro Cardoso não entende, e o que muitas vezes a gente não entende, é que realmente é a morte de Jesus que nos dá toda essa esperança. E eu quero trazer aqui para os irmãos um texto que está lá em Colossenses capítulo 2, versículos de 13 a 15, e a partir daqui eu quero responder como isso é pedra angular para nós. Colossenses 2, de 13 a 15 diz assim, quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que era contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e depois de ter despojado os poderes e autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. O que Paulo está dizendo aqui é que os poderes foram vencidos na cruz, não foram vencedores. Pedro Cardoso chega a dizer que Jesus é um derrotado. Isso eu já encontrei até no evangelismo de rua, evangelizando uma pessoa, um morador de rua uma época, que tinha sido em algum momento alguém que estudou bastante e que depois acabou nessa condição. Ele falou, eu amo Deus, mas Jesus eu acho fraco porque ele morreu. O que o texto está dizendo aqui é que na morte de Cristo, poderes foram vencidos. Como isso acontece? E você pode ler esse texto perfeitamente dizendo que Jesus está falando de poderes espirituais, aqueles que nos acusavam, e vai encaixar.
Mas não é só isso, porque se em Cristo está anunciado um reino, e está, conforme o evangelho nos foi pregado agora pelo Bíblia, está anunciado o início de um reino, todos os outros reinos são colocados, no mínimo, em suspeita. E começa a contar um reloginho do tempo que está acabando deles. A verdade é que a ampulheta dos reinos humanos está chegando ao final. E o reino de Deus, que surge como uma pedrinha, vai se tornar a montanha que toma o mundo inteiro. E isso é anunciado na morte de Cristo. Então não é só poderes espirituais, são poderes mundanos também, que entram em xeque a partir de Jesus. E como isso funciona? E eu acredito que para a gente entender isso, e voltando à fala do Pedro Cardoso, a gente precisa mudar o entendimento dele sobre o que aconteceu com Jesus na cruz. O que aconteceu com Jesus na cruz não é um pai irado acabando com seu filho. O N.T. Wright diz que há um problema quando a gente trata da substituição penal nesses termos. Porque a gente deixa de entender o texto que a gente diz que é o nosso texto mais importante da Bíblia. Eu não digo isso, mas muita gente já disse, né? Que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí o N.T. Wright fala, às vezes a gente tem uma visão de substituição penal que diz, Deus odiou o mundo de tal maneira que matou o próprio filho. O Pedro Cardoso parece que entende a mesma coisa. Mas o que a Bíblia diz não é só isso. A Bíblia fala assim de um Cristo que morreu entregando-se a nós por amor. E que de alguma maneira ele satisfaz a justiça de Deus, como nós cantamos aqui. Ele satisfaz a justiça de Deus. E ele estabelece a paz com Deus. Mas não é só isso que acontece ali. Eu quero usar uma parábola. Não sei se encaixa no gênero parábola, mas eu quero inventar uma história. Imagina que todos os seres humanos nascem com um monstro dentro de si. E esse monstro é terrível. Todos os seres humanos nascem como Jekyll and Hyde, né? Aquele médico e o monstro. Pode se transformar numa fera terrível. E no decorrer da humanidade, feras e feras foram surgindo de seres humanos e devorando outros seres humanos. E para proteger seres humanos, nós começamos a colocar amarras uns nos outros. E essas amarras eram amarras de cadeias, grilhões, limites, cordas e correntes, que nós chamamos por todos os balizadores morais, éticos e jurídicos que a gente usa. A lei, a religião, autoridades, domínios, reinos, poderes. Grilhões que seguram os seres humanos para que eles não se tornem monstros. E que, ao se tornarem monstros, eles prendem para tentar salvar a espécie, para a gente não se destruir o tempo todo. O problema é que muitas vezes os operadores desses grilhões também viram monstros. Também se tornam monstros. E então nasce uma pessoa. E essa pessoa não tem esse monstro dentro de si. Mas o que esse sistema de grilhões faz com essa pessoa? A mesma coisa que faz com as outras. Prende, amarra, acorrenta. Açoita e mata. A morte de Cristo é a história, sim, do Filho que se entregou para satisfazer a justiça do Pai, mas ela também é a história de como todas as nossas ideias de justiça erraram, matando o único justo. Percebeu? A morte de Cristo, ela é a mais radical protesto contra as injustiças humanas que se transvestem de justiça, aos lobos humanos que fingem que são cordeiros. Porque quando nós tivemos a primeira vez alguém que não poderia nunca ser preso, nem sequer multado por nada, ele foi morto. Todos os poderes da humanidade são humilhados pela morte de Cristo. Pedro Cardoso achou que ele estava sendo muito revolucionário? Não. Porque das melhores visões de justiça que ele tem, saem governos injustos com grilhões, amarras, correntes, açoites e cruzes. Injustos. E que matariam Cristo de novo. Assim como a religião, assim como os religiosos, assim como toda ideia de poder
sustentado em todas as outras pedras que não são uma pedra angular. Então, quando nós olhamos para a pedra angular e falamos, venha o teu reino com a tua justiça, ele diz, o meu reino vem, mas não com o meu cetro sobre vocês, mas com a minha entrega na cruz. E aí fica difícil de engolir, porque a gente ainda tem esperança em outros fundamentos. Porque a gente ainda espera um outro Messias que salve aquilo que sobrou, que o outro Messias não salvou ainda. A gente ainda espera um novo rei, um novo Davi, que vai guerrear contra tantos filisteus na nossa vida. Sem lembrar que Davi que mata Golias é também o que mata Urias. Mas aí nós olhamos para o Cristo. E na sua morte, meus queridos, eu não vejo a vitória de Roma. Eu vejo a vitória do reino de Deus na destruição do império. A pedra de tropeço é pedra angular, meus queridos. E é pela humildade, dádiva, entrega do Cristo, que eu vivo militando contra o meu orgulho. Militando contra as ideias carnais que parecem geniais sobre a justiça de Deus. Como disse Calbart num texto maravilhoso dele, que está lá naquele livro, A Palavra de Deus, Palavra do Homem. Todas as nossas melhores ideias de justiça nada mais são do que torres de Babel. E são mesmo. Mas o Cristo, que é a pedra angular, que nós tomamos pela fé, é aquele que nos salva, nos liberta e que vence poderes e potestades no mundo inteiro. Amém, meus queridos? Acho que eu respeitei o tempo? Eu me submeti aos seus grilhões? Vamos orar, queridos? Eu tenho um amigo que é o Brão Barbosa. Vocês conhecem o Brão Barbosa, queridos? Grande artista. Falo, de vez em quando eu falo. O Brão, ele tem um bordão dele que é assim. Jesus morreu para te libertar disso. Assim, grupo de WhatsApp da família, Jesus morreu para te libertar disso. Então, tempo de pregação, Jesus morreu para te libertar disso. Eu quero. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, louvado seja o seu nome, Pai. Porque o Senhor não nos deixou aqui vagando na nossa própria ideia do que seria justo, correto, bom, verdadeiro e belo. Mas nos resgatou das trevas, nos levando para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Louvado seja o seu nome, ó Pai, porque o Senhor Jesus Cristo não é nenhum de nós, porque o Senhor Jesus Cristo não é invenção de nenhum de nós, porque Ele não é o correspondente das nossas ideias mais geniais ou dos nossos valores mais altos, porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, e como Filho unigênito do Pai, nos revela a sua graça, a sua verdade, a sua glória. Que vivamos por tudo isso, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.